Em vantagem na Copa do Brasil, São Paulo visita o Goiás, que tem uma missão quase impossível. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo. Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Falando agora de Copa do Brasil aqui no Bets do Dia, jogo desta quinta-feira, né? O principal jogo aí do futebol brasileiro, que está internacional, Goiás e São Paulo. Quem vai me ajudar na análise é ele, um torcedor pelo mundo, Matheus Montenegro. Fala. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar o duelo de Esmeraldino contra Tricolor Paulista, o melhor jogo do futebol mundial, né? Essa quinta-feira tá bem parada, né? Podemos dizer, campeonatos europeus começando a voltar agora, campeonato brasileiro parado, porque temos a Copa do Brasil. Então, vamos trazer estatísticas e informações de Goiás e São Paulo para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Muito bem, Goiás e São Paulo na Serrinha, né? Aquele Ailé famoso Pinheiro. estádio. Belíssimo estádio. Maravilhoso. Jogo nesta quinta, 8 de agosto, às 8 horas da noite. A ida foi 2-0 para o São Paulo, tá? Lá no estádio do Morumbi. São Paulo com uma boa vantagem para esse duelo. Vamos ver aí mais números, né? De Goiás e São Paulo. O Goiás, que né, no recorte dos últimos 5 jogos, só venceu um, que foi contra o Lanterna da Série B, o Guarani. Tá mal, Agora, né? que vitória, viu? Demitiu o seu treinador, né, o Márcio Zanardi, o Wagner Mancini, que passou um mês no Atlético Goianiense, vai agora para o Goiás. Foi demitido do Atlético, vai ficar na mesma cidade, pelo menos aí o aluguel, não vai perder o dinheiro do aluguel, né? Já chegou lá, né, pro Goiás. Então já tá vai morar na mesma cidade. Já o São Paulo vem de 2 vitórias, uma delas contra o Flamengo, né? Pelo Campeonato Brasileiro, a anterior foi justamente contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Duas equipes que estão em situações opostas, né? O Goiás é só o 10º na Série B, está longe do G4 nesse momento. Longe não tanto, né? São 5 pontos de desvantagem, mas do Goiás se esperava mais, já que o Goiás é um time até mais de Série A do que de Série B. O São Paulo é o 6º ali na zona de classificação para a Libertadores na Série A. De fato, acho que a gente tem que destacar aqui a campanha, pode-se dizer ruim, pelas pretensões do Goiás, né? Essa única vitória foi uma virada com 2 gols nos acréscimos, então quase que o Goiás perdia para o Lanterna Guarani, tá? É até importante a gente destacar isso. Do lado do São Paulo, um ponto que eu destaco é o fato de que o Tricolor Paulista foi titular no jogo contra o Flamengo, né? Então existe eventualmente até uma probabilidade aí do São Paulo não ir com força máxima contra o Goiás, já que já conseguiu construir um bom resultado dentro de casa, 2-0, né? Mesmo que o São Paulo perca por um gol de diferença, está classificado. Então é importante a gente relativizar um pouquinho. Eu destaco aqui as médias de gols também, que o São Paulo ele tem tanto uma média ofensiva quanto defensiva melhor que a do Goiás, mesmo atuando na Série A do Brasileirão, né? Então uma disparidade, podemos dizer, considerável entre as equipes. Vamos dar uma olhadinha nos padrões das equipes agora? Bom, o Goiás, né? A gente falou da defesa do Esmeraldino, que sofreu pelo menos um gol nos últimos 11 jogos, né? É muita Sofre gol coisa, todo jogo. Já o São Paulo, uma tendência de poucos gols nas suas partidas recentes, até quando vence não é por um placar tão elástico, e quando perde também é por poucos gols. Menos de 2,5 gols aconteceu em 5 dos últimos 6 duelos do Tricolor. Mas já quando se enfrentam, a tendência é de pelo menos mais de 2,5 gols. Isso aconteceu em 5 dos últimos 7 duelos, mas lembrando que não jogaram aí por tantas vezes. O Goiás está meio ioiô, né, nos últimos anos, então tem uma distância maior nesse recorte. Nesse recorte aí de confrontos diretos, o Goiás estava numa situação bem melhor, né? Acredito que boa parte desses jogos foram pela Série A do Brasileirão. O Goiás, inclusive o jogo que não foi pela Série A, que foi na Copa do Brasil, foi menos de 2,5 gols também, né? Importante salientar. Vamos para ele agora, momento Bet Nacional. Chega aqui comigo, vamos dar uma olhadinha nas odds que temos para esse confronto. São Paulo favorito, cotação 2,05, mesmo atuando como visitante. Eu acho até uma odd alta, tá, Fábio? Cotação 3,59 a favor do Esmeraldino. Em termos de resultado final, você confiaria na vitória de São Paulo? Cara, eu acho que o São Paulo pode jogar muito com o regulamento debaixo do braço e não fazer muito esforço, né? O medo é esse. Não fazer muito esforço. Eu acho que tem seu valor pela odd, tá? Tem seu valor pela odd. Eu até cogitei aqui recomendar o empate no aposta, né? A gente pode dar uma olhadinha, mas a cotação tá só 1,48 a favor de São Paulo. Eu já acho que é muito brigar pelo reembolso, uma odd muito baixa. Assim, mas é segura, tá? Quem não for muito ambicioso. Mas eu sempre gosto da proporção vitória-risco. Por exemplo, se você vai no empate e anula a aposta do São Paulo, um jogo que eu acredito que tem mais possibilidade até de ser empate eventualmente do que a vitória do Tricolor Paulista, você vai estar ali brigando pelo reembolso, como eu disse. É melhor ir na vitória do São Paulo, se arriscar um pouco mais, mas se der green, você tem mais do que o dobro de retorno, né? Mas vamos trazer aqui uma outra opção em termos de gols também. Expectativa baixa de gols, acreditamos para esse confronto. Como o Fábio bem disse, São Paulo já construiu a gordurinha ali no primeiro jogo, né? Dificilmente, acredito eu, o Goiás vindo muito mal na Série B, sofrendo gol adoidado,
acabou de trocar de treinador, vai ser a estreia do treinador Wagner Mancini aqui. Então a gente não imagina que o Goiás vai conseguir se impor diante do tricolor paulista, que deve jogar com regulamento debaixo do braço, não precisa se expor ofensivamente para buscar um resultado, já fez o 2-0. Então o São Paulo deve controlar o jogo ali. Acho que é um jogo Acredito que seja a tônica para esse confronto. Então a gente tem aqui um menos de 2,5 gols com uma cotação interessante de 1,58. Eu acredito que seja bem mais seguro do que na vitória do São Paulo, né? E já tem uma oddzinha boa também, óbvio. Proporção risco, né? A vitória do São Paulo é bem mais difícil de acontecer, a vitória acaba pagando mais. Então aqui a gente vai mais seguro nessa cotaçãozinha. O São Paulo também tem uma defesa que vem melhorando, né? Não tomou gol do Flamengo, não tomou gol do próprio Goiás, né? Então já vem aí de uma sequência boa. Isso. E ainda vai que o São Paulo não vai com força máxima, né? Isso. Foi força máxima contra o Flamengo, né? Pode ser que uma ou outra peça ali acabe não sendo titular. Então, menos 2,5 gols. 50 é isso? 50? Vamos, é dentro. Boa. Vamos que vamos. Fechamos. Então vamos repassar a dica do Tipster para Goiás e São Paulo, o jogo que fecha as oitavas de final da Copa do Brasil. A nossa dica do Tipster é para o duelo entre Goiás e São Paulo, partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, considerando que o São Paulo já fez sua gordurinha no jogo de ida, vencendo por 2-0. A gente acredita que sairão poucos gols aqui, menos de 2,5 gols, pagando 1,58. É a pedida para esse confronto, confiando que o São Paulo vai adotar uma postura defensiva, controlando o jogo, e o Goiás não terá forças para conseguir reverter o placar. E você, apostador, qual o seu palpite para esse confronto? Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Muito bem, comenta e também dá o like nesse vídeo, tá? Gostou do vídeo? Dá o like, se não gostou também pode dar o like, tá? A gente aceita também. Gostando ou não gostando, se inscreve, dá o like, compartilha. Se inscreve, isso, dá essa moral pra gente e entre lá em tvbet.com para você conhecer mais conteúdos, outros programas aqui na TVBet, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.